Dia, pessoal. Hoje, mais um dia especial aí. Um dia para a gente começar pensando nas coisas boas, nos planos de Deus para nossa vida, amém? Quero começar com uma oração hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que traga clareza do que o Senhor quer nos ensinar, nos mostrar, dos caminhos que o Senhor preparou para nós, para esse dia. Estamos reunidos aqui, um dia diferente, bem mais frio do que o normal que nós vivemos. Mas nós entendemos que nossa vida é edificada através de estações. E essa é mais uma estação que estamos passando e que saibamos, Senhor, como usufruir de cada estação, como amadurecer, como entender, como aproveitar e como usar essa estação que estamos passando para construir os recursos, as bases para a próxima estação. Se hoje está frio, Senhor, como temos sentido aqui, sabemos que tem um motivo e isso traz o equilíbrio em outras áreas. Mas que nosso amor não esfrie, nosso relacionamento também não esfrie, ó Pai, é o que te pedimos. Possamos manter sempre uma chama acesa, um, um relacionamento aquecido pelo teu amor, pelo teu sacrifício por nós. Nós temos passado tempos de luta, Senhor, tempos de luta contra um ataque à nossa saúde, ataque às finanças, aos recursos financeiros, às empresas, ataque à igreja, ataque à família, mas nós sabemos que o Senhor não esfriou e o Senhor não mudou. Seus planos não mudaram e que nesse tempo de baixos recursos o inimigo aproveita. Aproveita para nos desanimar, aproveita para nos tirar do propósito e nos deixar desesperados, mas nós declaramos hoje que não seremos tomados pela ansiedade. Retornaremos, Senhor, a confiança em Ti, porque sabemos que o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou, e o Senhor não perdeu o controle de nada, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo. Seus planos são maiores, ó Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos para ver o que o Senhor está preparando para esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Bom dia. Sejam bem-vindos. A gente está de volta com o nosso devocional. 7h33, dia frio, 3 graus, em Ribeirão Preto. Fala aí da sua cidade, aí você que está fora, como é que está aí a temperatura para a gente saber, se esfriou por aí também. E ontem a gente começou um papo bem difícil, que é a respeito de luto, de perdas, né? Muitas pessoas têm passado por isso, se não todos nós, né? De alguma forma. Hoje eu escutava uma psicóloga falando e ela dizia o impacto, ela contava o impacto que teve na filha dela, a ausência das reuniões das igrejas. A cidade dela provavelmente estava mais fechada do que a nossa, e a filha chegou a chorar de desespero porque ela precisava se reunir com a igreja, ela sentia falta. E isso aconteceu um pouco comigo, não sei quanto você sentiu falta. Aquele era um momento de dor, de tristeza, de a sensação de luto mesmo, de ameaça, de medo. E cada vez que a gente se via obrigado a não ter reunião, a não se encontrar, parecia que a gente estava que algo muito importante estava sendo tirado da gente, e não era só a hora do culto, não era só a mensagem, porque a gente tem isso online, mas era a comunhão e algo além que talvez não dê para expressar, que acontece com a gente quando a gente está reunido, que é a manifestação do Espírito ali, as coisas que o Espírito faz com a gente. Outras pessoas sofreram muito perdas de entes queridos. Então, eu perdi amigos, perdi pessoas importantes, alguns perderam pai, filhos, né? E tem sofrido. Então, esses dias a gente vai trabalhar um pouco isso mais. Por quê? A gente precisa entender o que Deus está fazendo através desse caos, dessa situação que a gente está
vivendo, e também aprender como superar. Por exemplo, perdemos empregos, perdemos empresas, perdemos pessoas. Como que a gente pode passar por isso? A verdade, quando a gente perde alguém, é natural que a gente sofra. Mas, por exemplo, um cristão, ele sabe que essa pessoa, você vai reencontrar com essa pessoa. Um cristão sabe que essa pessoa está bem hoje. Naquele momento, ela agora dorme com um monte de cristãos que estão aguardando a ressurreição. Ela está em paz, ela está guardada no reino de Deus, ela está protegida, nada de mal. Talvez ela passe a ter, talvez não, com certeza ela passe a ter infinitamente menos problemas do que ela tinha aqui. Talvez ela tinha uma doença, talvez ela vinha de uma dificuldade, e ali ela não tem sofrimento. Mas mesmo assim a gente sofre por quê? Sabendo de tudo isso. Porque a gente não foi feito para morrer. A gente não foi feito para perder. Para pensar nisso. Ah, pastor, mas todo mundo perde. Não, a gente não foi feito. A gente foi feito para multiplicar as coisas, para governar a terra, para fazer dela uma bênção e fazer com que o jardim, que é a terra do Éden, que é o céu, multiplicasse, frutificasse e enchesse a terra e que a gente usufruísse cada vez mais disso. Esse era o plano, esse foi o plano de Deus. Vou te falar, esse é o plano de Deus, tá bom? Deus não mudou o plano, não. E aí, por haver um erro aí, vamos citar Adão e Eva, mas acho que a gente erra todo dia também, no mesmo modelo, se tornando Deus da nossa vida, tomando as nossas decisões sozinhos, em desequilíbrio daquilo que o Criador fez, a gente sofre porque, por causa dessa decisão tomada lá atrás, a gente morre. A gente não foi feito para envelhecer, gente. Para pensar, as mulheres até ficaram curiosas. Eu vi que algumas espantar. A gente não foi feito para envelhecer. Porque somos, né, seres eternos. E essa transformação do que a gente sofreu do nosso corpo, ela é tão impactante que quando Jesus Cristo ressuscita e ele volta para a Terra, já com o corpo que é para a gente ter, porque a gente recebe um novo corpo na ressurreição. Eu estou dando uns spoilers aqui. Domingo a gente vai falar sobre os deixados para trás, o tema de domingo. Se prepare. Então, quando a gente passa por essa ressurreição, quando Jesus passou por essa ressurreição, ele entra, ele caminha com os discípulos dele, aqueles caras que ele andou tanto tempo, conversa com eles, prega para eles, entra na casa deles, senta na mesa deles, eles não reconhecem Jesus. Provavelmente porque ali ele estava jovem, restaurado, completamente diferente. E as pessoas têm dificuldade de reconhecer ele. Então, esse é o corpo que é para a gente ter. Então, a gente tem que estar agora envolvido por dois sentimentos. Um, de tristeza mesmo pelas coisas que a gente está vivendo e de grande expectativa das coisas que virão. Como vai ser ter um corpo novo? Como vai ser viver sem morrer? Como vai ser viver só prosperando, sem perdas? Um equilíbrio em todas as áreas da vida? Sem ter a possibilidade de ter uma lágrima derramada, porque a Bíblia diz isso. Não vai mais haver choro. Então, o luto que estamos vivendo hoje, a situação que a gente está enfrentando, a melhor maneira de confrontar isso é entendendo o que vem por aí, porque aí eu enfrento os desafios. Por exemplo, um pai de família levanta cedo no frio de 3 graus, pega uma bicicleta e vai trabalhar, que isso é normal, pega um ônibus, vai a pé, ou mesmo pega o carro dele para ir trabalhar, porque ele sabe o que vai acontecer dali para frente. Ele está buscando uma recompensa, aquilo, alcançar algo para a família dele ou mesmo para ele, se ele ainda não formou uma família. Então, o nosso objetivo faz a gente superar lutos, e algumas coisas fazem a gente ficar no luto. Os psicólogos trazem, eu não sou psicólogo, não posso ensinar isso, mas só o que está nos artigos, né, de psicologia, não sei se você encontra na internet, que existem
pelo menos 5 fases do luto. Então, a gente perdeu alguém, a gente perdeu um emprego, a gente foi deixado pelo namorado, o a esposa foi embora, seja lá o que for. A gente entrou na fase de luto, a primeira que o ser humano passa é a negação, só citando, tá, gente? Depois um processo de raiva, depois a negociação com esse sentimento, depois a depressão, que é uma queda grande, e depois a aceitação da realidade, onde a pessoa começa a sair dessa situação. Existe uma fase que as pessoas ficam, às vezes, entre esse processo, que é de revolta. E eu acompanho muitas pessoas que vivem uma história de revolta pelas coisas que perderam. Um casamento que foi desfeito e 20 anos depois a pessoa ainda vive uma fase de revolta. Ela não consegue ouvir o nome do ex-cônjuge, ela não consegue ouvir uma música que eles ouviram, não consegue, porque aquilo se tornou um motivo de ira na vida dessa pessoa e ela não consegue vencer. E alguns não conseguem novos empregos, não conseguem reconstruir a carreira, porque o foco está naquilo que viveu. E talvez fosse a hora dela começar um emprego novo, uma carreira nova do zero. Mas eu não consigo, porque eu já fui, eu já fiz, e eu merecia um monte eu merecia um outro tratamento, uma outra possibilidade. Alguns não voltam para a igreja porque um dia tiveram um problema com alguém da igreja, seja um pastor, um líder, um amigo, uma irmã, um irmão, e eles não voltam para aquela igreja. Não conseguem se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque eles permanecem, e guardem essa palavra, permanecem nesse lugar de luto. Para cada pessoa funciona um pouquinho diferente. Para o homem e para a mulher, por exemplo, funciona diferente. Os psicólogos também dizem que os homens casam muito mais rápido do que as mulheres quando há um divórcio. E aí, normalmente a gente leva isso para o lado negativo, mas eles dizem que o homem tem mais necessidade, tem a necessidade de agir mais rápido para suprir aquele objeto, eles chamam de objeto, não está falando que a pessoa é um objeto, mas aquele objeto perdido. Então, tem um caso de um jogador muito famoso, a gente, não vou citar não, mas a gente acompanhou isso aí, que a noiva dele, estava casamento marcado, a noiva deixou ele e ele comprou uma Ferrari no outro dia, porque ele precisava substituir. Na verdade, o que ele está falando é que ele amava tanto ela que ele precisava substituir aquele objeto que foi tirado dali. A mulher já é diferente. Muitas vezes, quando ela é deixada pelo marido, ela não casa, ela fica, às vezes, muito tempo sem se relacionar. Porque por um monte de fatores, inclusive culturais, de vergonha dos filhos e tabus que a gente vive. Mas todos estão sofrendo. Quando as pessoas que perderam um filho, às vezes nunca mais se recuperam. Eu já contei aqui de um pai que era amigo meu, representante comercial, que perdeu o filho e foram muitos anos. Ele andava igual um zumbi, assim, muito difícil. Aquela é a fase de luto e não dá para negar isso. Não dá para dizer que que a pessoa não está sentindo e simplesmente falar, não, dá a volta por cima. Não é assim. Existe a estação do luto. E eu quero te dizer que, para mim, a gente está vivendo uma estação de luto na Terra. A gente está vivendo uma situação de luto na igreja, a gente está vivendo uma situação de luto nos negócios, a gente está e, e, e o que vai me tirar disso e que vai não formar uma mente limitada com a experiência do luto, que é o quê? Que seria a mente limitada. Eu saio dessa estação, mas continuo vivendo o luto, que é o que acontece com muita gente. É o que eu vejo lá na frente de expectativa. Então a gente fala muito aqui, quais são as promessas de Deus para você? O que Deus espera de você? O que as pessoas estão esperando, as que não morreram, estão esperando de você? As pessoas que estão do seu lado, talvez no seu trabalho, talvez sua família. Está só esperando para poder avançar com todo mundo uma fagulha sua de reação, de esperança. Por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, o luto 100% nunca vai passar, a saudade, pelo menos, nunca vai passar. A falta, o detalhe, lembrar daquela pessoa que se foi. Mas
eu tenho mais um monte de gente em volta de mim, eu preciso aproveitar isso, tanto para mim quanto para essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas também partirão. E amanhã eu vou estar sentindo 2 lutos, 3 lutos. Eu preciso aproveitar isso. Muitas vezes a gente lamenta demais pelo que a gente não fez. Não se culpe. Faça agora o que você pode fazer de melhor. Sabe que, olhando para mim, eu sempre procurei, assim, a atenção das pessoas para aquilo que eu quero foco. E eu tenho mudado nisso. Eu tenho entendido que a pessoa, ela tem o foco dela e ela vai viver o momento dela e a vida dela. Mas eu preciso aproveitar o que eu estou vivendo. E até sozinho, o meu tempo tem sido melhor. Eu tenho entendido mais e ouvido mais Deus no meu momento sozinho, no meu momento de meu exclusivo, sabe? Que a gente tem sozinho, às vezes no quarto, às vezes no carro. Tem sido muito melhor. Parece que meus ouvidos estão mais sensíveis, porque eu estou olhando agora não pelo que não aconteceu, pelo que não fizeram, mas por aquilo que Deus está me proporcionando hoje. E aí isso tem me mudado. E aí eu tenho escolhido, eu tenho percebido fazer as coisas melhores. Quais coisas para mim são melhores para fazer? E eu venho escolhendo. E aí eu tenho corrigido coisas importantes. Eu tenho corrigido minhas atitudes. Por quê? Porque agora eu estou olhando não para o que não consegui, mas para o que vem por aí, para o que as outras pessoas esperam. Então, em Hebreus 12, a gente citar um pouco de Bíblia falando relacionada a isso, verso 11 diz assim: E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo ou de prazer, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico e justiça, e de justiça nos exercitados por ela. É um tempo difícil mesmo, mas esse tempo pode produzir uma coisa muito boa. Depende do que eu vou fazer nos meus relacionamentos agora. Depende do que eu vou fazer com a minha carreira. Pode ser muito bom, pode trazer muita alegria. Mas eu talvez precise começar a abrir mão de me satisfazer em todas as áreas e começar a entender qual área nessa estação eu deveria estar me satisfazendo. E aí eu posso começar a lamentar, mas eu entreguei tantas coisas para o fulano, eu investi tanto nessa outra pessoa e eu não fui valorizado. E fui deixado para trás, vamos usar essa expressão de novo. Fui abandonado. Para olhar o que é importante. Eu tenho certeza que existem pessoas importantes em volta de você. E isso, esse exercício que você vai fazer agora, vai gerar o gozo, a alegria que você está buscando. Mas para isso eu preciso fazer a coisa certa por um tempo. Não adianta eu ficar esperando que as coisas mudem sozinho. Eu preciso provocar essa mudança. Isso traz vitória sobre a dor. Eu preciso, lembra eu preciso reconhecer o meu luto, eu preciso reconhecer os meus problemas, eu preciso reconhecer as dificuldades dentro de um relacionamento ou dentro da minha carreira, para poder fazer a correção dentro da perspectiva que Deus tem para mim, do futuro, ou mesmo que eu planejei. Uma das coisas que são mais pedagógicas que a gente sabe na nossa vida é o tempo. Eu preciso entender que eu estou passando o tempo, mas eu não posso estender esse tempo mais do que o que ele foi dado para me ensinar. E eu devo usar ele para me ensinar. Eu devo me esforçar. E é esse o chamado que eu quero te fazer hoje, para se esforçar muito, para que esse fruto pacífico que Hebreus nos fala se manifeste dia a dia na sua vida. Para esse fruto de alegria se manifeste. Salomão diz em Provérbios 37, assim, 2 coisas te pedi, mas não negues antes que eu morra. Verso 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem pobreza nem riqueza, mantém-me do pão da minha porção costume, ou da minha porção do dia. Deus, ele está orando assim, gente. Deus, não me faz ficar pensando no que não é para mim. Não me faz ficar pensando no que é o pão de ontem. Não me faz ficar pensando no que não fizeram. Me faz focar no que o Senhor tem para mim para hoje.
Eu preciso estar feliz com o que eu tenho agora. Se eu confio em Deus, eu tenho que crer que ele já deu o que é necessário para hoje, está disponível. Ah, mas eu ando sozinho. Ele já deu as pessoas necessárias para você. Olha em volta. Começa a perceber pessoas que estão te procurando. Tá sempre assim. Tem gente que fala que é um eterno solteiro. Deixa eu te falar. Você é eterno solteiro se essa for uma opção sua. E é super legal, não tem problema nenhum. Só não pode ser um motivo de, eu me fracassei. Não. Tem 50% das pessoas no mundo, mais ou menos, é do sexo oposto ao seu. E muita gente solteira. Então, depende de mim, depende do que eu vou construir com as pessoas que estão próximas a mim. O que eu não posso é idealizar que Deus vai fazer algo totalmente diferente. Não é. O que ele está falando, eu estou te dando o pão de hoje. Então, alinhe a forma que você está vivendo. Quer aproveitar os seus relacionamentos? Quer aproveitar com a sua família? Quer aproveitar com o seu marido, com a sua esposa, com seus amigos? Aproveita o que você tem para hoje, não o que está fantasiado, de repente, para o futuro. Porque isso gera depressão, gera insatisfação e o luto. Você nunca vai se sentir completo. O que você espera para a próxima semana? Então, precisa mudar hoje o que você vai construir para a próxima semana. Então, a vida essa conquista, essa saída do luto, ela depende do objetivo que eu vou traçar hoje. Tem sido um desafio grande para algumas pessoas que a gente conversa, assim, muito difícil. Dores antigas, feridas antigas têm sido abertas novamente, por causa da situação de desafio que a gente vive. Toda hora uma notícia complicada, né? Mas tem alguém que já fez tudo para que você tivesse essa vida e vida em abundância. Se tem alguém que poderia sofrer com a perda, é Deus. Porque ele pegou o filho dele, unigênito, sem erro, sem pecado, e deu por nós. E se nós não fomos feitos para morrer, você imagina Jesus. E se nós passamos por luto, imagine que Deus passou entregando o filho dele para o luto. Mas ele fez isso para que nós tivéssemos vida. Então nós devemos parar agora e falar assim, não é justo que eu não viva a vida que ele me deu. E eu quero, porque se ele fez esse sacrifício, e ele não foi em vão, ele não faria um sacrifício em vão que não trouxesse vida e vida em abundância. Então eu tenho um motivo, se eu não consigo achar em volta de mim, nem no meu passado, nem na história da minha família um motivo, hoje nós temos um motivo, porque o Filho de Deus morreu por mim, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ter alegria, para que eu me enchesse dessa esperança que ele tem. Todas as coisas que as pessoas levaram de mim, o Filho de Deus me restituiu. Toda tristeza, toda perda, toda mentira, toda calúnia, toda morte, todo roubo que eu não recebi das pessoas, o Filho de Deus veio me entregar. E ele deixa promessas incríveis que nós teríamos vida e vida em abundância. Não na eternidade, mas hoje. Eu não posso voltar ao tempo e desfazer as coisas que eu fiz de errado. Então, não adianta eu me culpar. Eu preciso usufruir disso que o Filho me deu hoje. E eu preciso entender que ele quer me dar uma porção dobrada. Isaías 61, 7 diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis recompensa, ou dupla honra em algumas versões. Em lugar da vossa vergonha, tereis recompensa. Em lugar do que vocês passaram de perseguição, abandono, eu vou te dar, eu tenho uma porção de recompensa, eu tenho algo para vocês suprir isso. E em lugar da afronta, exultareis a vossa parte. Pessoas que te desprezaram, te confrontaram, eu tenho uma parte para suprir isso também. Por isso, na sua terra possuirão o dobro. Ele não falou no céu, ele falou na sua terra. Ele está falando hoje, eu tenho uma porção do dia, o dobro do que te tiraram. A restituição sou eu que vou dar para vocês. Não fique esperando, por isso que eu não posso ficar esperando o luto daquele que me abandonou.
Porque ele não vai poder me dar mais aquilo que perdeu. Eu não vou poder, não adianta eu ficar esperando nas coisas que eu não fiz no passado, porque eu não vou poder fazer pelas pessoas também. Mas se eu trouxer Deus para o meu dia hoje, o pão vivo, eu recebo o dobro do que eu perdi. E terão perpétua alegria. Você não vai ter alegria mais por uma estação. Mas pode estar o frio de 3 graus, você está feliz. Pode estar o calor de 46 graus, você está feliz. Se você pode ter perdido emprego, você está feliz. Por quê? Porque você sabe que tem alguém que te ama e que fez tudo o que poderia fazer para você, entregando seu próprio filho. E se você fizer isso, ele te garante. Se você o buscar, se você se aproximar dele, ele diz: eu restituirei todos esses anos que foram roubados. Eu restituirei cada ano roubado da sua vida, cada estação roubada. E você vai ficar satisfeito. Seus celeiros se encherão. Seus dias serão alegres eternamente. Em lugar da tristeza, terão duplo ânimo. Terão alegria. Hebreus 11:6 diz: recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa. Toda recompensa e toda restituição virá dele. Por isso que eu não vou mais viver o luto além do que o normal. Deus recompensa aquele que se sacrifica também por ele. Aqueles que o buscam na tristeza. E por último, eu quero te contar uma última história rápida. Existiu um homem na terra chamado Abraão e há uma promessa para Abraão que nos atingiu. Que nós teríamos famílias prósperas. E prosperidade não está falando de dinheiro, está falando de tudo, inclusive dinheiro, tá bom? E aí em Gênesis 11:31 começa a história essa trilha de vida que vai chegar até nós. E diz assim, Terá, 11:31 de Gênesis, diz assim, Terá tomou seu filho Abraão, Terá, pai de Abraão, tá? Pegou o filho, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas chegaram a Harã, estabeleceram-se ali. Eles saíram de Ur para ir para a terra prometida. Eles saíram da tristeza para ir para o lugar de alegria. Eles saíram do estado solteiro para ter uma vida de casado. Eles saíram do não ter família para ir ter uma família, de não ter um emprego para ter uma carreira, de não ter uma empresa para ter não sei qual é a tua jornada. Mas eu sei que Deus está te chamando para sair de de Ur, para ir para Canaã. E existe uma caminhada aí. Mas o que aconteceu? Eles chegaram em Harã e ficaram ali. Estabeleceram-se ali. Eles chegam num ponto que deve ter acontecido alguma coisa que ou era confortável, ou eles estavam deprimidos, e aí o pai de Abraão decidiu ficar ali. Talvez a gente tenha decidido ficar numa história do passado. Talvez a gente tenha decidido ficar num momento da nossa vida que não produz mais nada, só tristeza e amargura. E o que acontece quando a gente fica no mesmo lugar? O pão e a restituição que ele quer nos dar, a alegria que ele quer nos dar não está mais aqui, está lá na frente. Eu preciso andar com essa nuvem, esse movimento de Deus. Eu preciso abrir mão da dor que fica aqui e ir para Canaã. Eu preciso parar de ficar pensando em manter e sustentar esse luto para poder falar que é justo isso. Por quê? Porque normalmente a gente fala assim, mas não é justo comigo, não é justo com o outro. Não é justo, eu vou ficar por aqui. Terá teve a mesma oportunidade que Abraão. Nós estamos tendo a mesma oportunidade, aqui todos nós, de alcançar a promessa do Senhor. Sabe o que quer dizer Harã? Essa terra, esse lugar que eles pararam, que o pai de Abraão parou e não alcançou a promessa que Abraão alcançou, chama estradas que se cruzam. No meio do meu luto, o Senhor sempre tem uma estrada que cruza.
no meio do meu Harã, no lugar que eu fico parado, nas histórias do passado, Deus cria uma nova história. Deus cria um novo destino. Deus cria rios, mananciais no deserto. Deus cria rios no ermo. Deus aplana os montes. Deus abre um caminho no deserto. Deus abre uma porta onde todas foram fechadas para mim. Deus tem uma história de bênção para nós. Deus não entregou o filho dele para você ficar de luto, ficar sofrendo, fracassado naquilo que não deu certo lá atrás. Seja na área que for, na carreira, na saúde, nos relacionamentos. Deus tem uma porta para você hoje, eu quero declarar isso profeticamente. Uma nova estrada cruza o seu destino. Isso não começou hoje, já começou há alguns dias, mas hoje é aberta essa porta na sua vida. Eu falo isso profeticamente na sua vida e com o meu espírito agitado, crendo que é isso que o Senhor está fazendo. Há um novo caminho para todas as áreas da sua vida. E nós precisamos ir para a nossa Canaã e deixar esse tempo, esse lugar de cruzamento, de portas abertas, porque vai chegar uma hora que o time passou. E eu deixei de ter vida e vida em abundância aqui, nessa vida ainda. Quero declarar vida e vida em abundância na sua vida. Você que está desesperado, clame e ele ouvirá. Busque e você vai achar. Bata e ele vai abrir. Eu declaro hoje, busque essa porta que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo com a esperança e a expectativa para que você vença todo o luto que tem vivido, todo medo que tem vivido, toda sensação de culpa e de fracasso que você ainda se acusa. Você não pode mais fazer o que talvez pudesse fazer, mas olhe para o que você pode fazer hoje para as pessoas que estão em volta de você e para as pessoas que Deus vai te dar. Pai misericordioso, Tu és o que renova as nossas forças. Eu declaro, vem com Teu pão de hoje, renova nossas forças. Com a consolação com que somos consolados por Ti, Senhor. Vem e nos consola. Vem, ó Deus de misericórdia, vem e nos toma e mostra-nos esse novo caminho, em nome de Jesus, e nos dá ousadia para caminhar passo a passo, a cada dia, em direção de uma vida e vida de alegria, uma vida de prosperidade, de conquistas em Ti. Eu reivindico hoje, Senhor, a restituição dos anos que foram roubados, dos anos que nós perdemos, dos erros que cometemos, porque no Teu reino não tem falta de nada. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado por estar aí.